Meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje chegamos ao capítulo 41 do livro de Gênesis e eu gostaria de compartilhar alguns versos com vocês. Mas antes, peço a vocês que ao final desse vídeo compartilhem com mais alguém para que mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Bom, antes de destacar aqui os principais versos que eu quero destacar com você no dia de hoje, se você começar a ler esse capítulo, logo do início do verso 1, você vai perceber que o rei Faraó, ele tem dois sonhos. O primeiro, ele sonha com 7 vacas gordas, e em seguida, nesse primeiro sonho, ele sonha também com 7 vacas magras, onde essas 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. E aí ele se acorda e depois vai dormir novamente. E no segundo sonho, ele sonha com 7 espigas cheias e boas, e também sonha com 7 espigas mirradas, semilhos, feias, onde essas espigas devoram as 7 espigas cheias. E o que é que acontece? Ele se acorda e fica ali assustado, tenebroso, sem saber o que realmente significava esses sonhos. E aí ele manda chamar todos os sábios do reino, o versículo 8, e você percebe que ninguém foi capaz de interpretar. Até que a partir do verso 9 você vê o copeiro-chefe começa a se lembrar do que ele passou nas masmorras, junto quando ele esteve com José, e fala para o Faraó. E o Faraó manda chamar José, aqui no versículo 14, para que assim José pudesse interpretar o sonho dele. E no final do versículo 16, o próprio José diz para o Faraó: olha, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ou seja, José estava confiando não em si mesmo, na sua própria sabedoria, mas ele reconhecia que a sua sabedoria e todas as revelações que ele dava vinham de Deus, porque ele confiava plenamente apenas em Deus. E a partir do versículo 25, ele começa agora a dar a interpretação do sonho, onde as 7 vacas gordas, como também as 7 espigas cheias, representavam ali o mesmo período de tempo, ou seja, 7 anos de abundância, assim como também 7 vacas magras, como também as 7 espigas mirradas, feias, representavam 7 anos de fome, ao qual o Egito passaria. E com isso José começou a orientar ao rei Faraó, disse: você precisa colocar administradores. E agora eu quero destacar assim os versos principais de hoje, que está a partir do verso 38, que diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Verso 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior do que tu. No verso 41, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E aqui Deus começa de fato a abençoar a vida de José tal, ele passa a ser administrador, governador de todo o Egito. E o próprio Faraó reconhece tudo isso, toda essa sabedoria que havia em José, porque graças à ação e atuação do Espírito de Deus na vida de José. É o que diz o final do verso 38, qual eu repito para você. Diz assim: em quem há o Espírito de Deus. Ou seja, o Faraó reconhecia que José tinha o Espírito de Deus. E essa é a grande lição para nós. Nós precisamos ter também o Espírito de Deus em nossa vida, para que de fato nós possamos confiar mais em Deus, a sermos mais obedientes a Deus e possamos ser mais tementes a Deus. Porque foi exatamente isso que José fez, e agia, porque ele era obediente a Deus, temia a Deus, confiava em Deus, graças à atuação do Espírito Santo na vida dele. E é justamente isso que nós podemos fazer hoje também, Tomarmos pelo batismo diário do Espírito Santo em nossa vida e confiar plenamente em Deus, para que de fato nós sejamos uma bênção na vida de outras pessoas também, assim como José foi. Amém? Então esse capítulo inteirinho e mais bênção Deus tem para ti no dia de hoje. Deus abençoe.